Boa noite, oficialmente, né? Nós vamos hoje trabalhar com o conceito de PowerPoint, ok? Lembrando que nós iniciamos nossa disciplina falando de introdução ao Windows Explorer, depois falamos rapidamente sobre memórias e acessórios do Windows, demos um passeio pelo Word, explicando aí as principais ferramentas de texto, de formatação, né, quebra de página, quebra de seção. Depois estudamos um pouquinho o Excel, né, nas suas funções básicas, das suas fórmulas básicas, né? E o último bloco de conteúdos da nossa disciplina é a abordagem do PowerPoint. A gente tem aqui um material básico de introdução, né, ao conceito de PowerPoint, que está disponível aqui no Moodle para vocês acessarem, né? Bom, eu vou aqui compartilhar tela para que vocês possam acompanhar a projeção. Bom, esse material básico de PowerPoint, né, um material de consulta, ele traz aí alguns conceitos bem fundamentais, né, bem básicos, né, dessa ferramenta importante que a gente tem aí para apresentações, né? O PowerPoint é uma ferramenta de apresentação, né, de apresentação eletrônica, né? Então, a gente precisa usar com bastante equilíbrio, né, para que a gente tenha esse recurso aí à nossa disposição, tá bom? Bom, deixa eu abrir aqui o arquivo, porque ele está baixando do Moodle, mas está lento, né? Então deixa eu já pegar ele aqui. Bom, então nós temos aqui, né, uma rápida apresentação, né? O PowerPoint, apresentação eletrônica, utilizada para a criação de apresentações de slide com inserção de texto, ilustrações, imagens, fotos, gráficos e até filmes, né? Então, realmente, o PowerPoint apresenta aí bastante recursos, onde todas as inserções e as transições de um slide para o outro podem ser animadas com recursos de programa, além de poder adicionar música, efeitos de som nas apresentações. A gente vai começar a ver alguma coisa hoje dessa adição aí de recursos, né? Adição de som, de efeito, né? Então é possível sim, ok? Então o pacote Office tem né, o PowerPoint aí como principal aplicação, o principal aplicativo para apresentação eletrônica, né? É um programa utilizado para criação, edição e exibição de apresentações eletrônicas ou gráficas, né? No passado, né? No passado a gente utilizava retroprojetor, né? No passado a gente utilizava é, 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 projetor de slides, né? Que é muito mais antigo, né? Então hoje a gente tem aí com os recursos aí de data show, com os recursos aí de equipamento de projeção, a gente tem aí muitas possibilidades aí de fazer uma apresentação eletrônica, tá? Então eu não sei qual que é a versão do PowerPoint de vocês, o meu aqui da minha máquina é 2013, né? Mas a gente tem desde 2003, 2007,
2010, que é muito comum, e 2013. É aquilo que eu mostrei, que eu falei, né? Uma apresentação no passado podia ser feito aqui com o projetor, né? Projetor que a gente utilizava na sala de aula, era muito interessante. Né? Aqui também esse equipamento é bem antigo também, é o famoso projetor de slides, né? Ou a lousa, né? Mas hoje a gente tem o recurso aí do data show de apresentações eletrônicas. Né? E a gente vê isso, né? Vê isso com bastante ênfase aí nos telejornais, né? Na imprensa no forma geral, né? A possibilidade de utilização desses recursos eletrônicos. Então lá o PowerPoint ele vai estar lá no programas, né? Dentro do pacote do Office, né? Do Soft Office, então vai estar lá um dos aplicativos aí do Office. Ok? O ícone aqui, né? Do PowerPoint. No meu caso aqui a versão é 2013, né? Perfeito. E essa é a tela do PowerPoint. Então vamos lá? Então, fechando aqui, né? E eu vou fechar para pedir um arquivo novo, ok? Bom? Bom, então vamos lá. Eu vou aqui, olha, iniciar, eu vou aqui no PowerPoint, localizei e peço aqui, PowerPoint. Bom, ele pergunta que tipo de apresentação eu quero, eu vou dizer que eu quero uma apresentação em branco. Bom, gente, as configurações básicas do PowerPoint, né? Importante a gente dar uma passadinha pelos menus, né? Então, o menu arquivo, nós sabemos, né, que é para salvar, né, para abrir, para pedir um arquivo novo, tá? Menu inserir, esse menu, ou melhor, né, pulei aqui página inicial, né? Menu página inicial. Aqui nós temos, olha, colar, né, pincelzinho aqui, né, de formatação, né? Então aqui nós temos as ferramentas de colar, as ferramentas de estilo, né? Já esse outro grupo aqui, olha, novo slide, layout, redefinir, são as ferramentas de novos slides. Depois, esse outro grupo aqui, né, são as ferramentas de edição de texto, ok? Tá? A gente seleciona aqui a fonte, a gente seleciona negrito, itálico, né, o tamanho da fonte, tá? Esse outro grupo aqui de ferramentas é o grupo de ferramentas de alinhamento, né? Alinhar à esquerda, alinhar ao centro, alinhar à direita, justificado e assim por diante, né? Aqui a possibilidade de utilizar marcadores, né? A gente tem aqui também, olha, ao lado, esse conjunto de ferramentas aqui, né? Que é o conjunto de autoformas que a gente pode inserir, formas retangulares, elipse, né, triangulares, e assim sucessivamente. Né? E mais aqui à direita, né, mais aqui à direita, nós temos as ferramentas de acabamento, né? Ou seja, efeito, estilo, tá? Então, são recursos aí disponível que nós temos. Tá? Isso no menu inicial. Menu inserir, nós temos normalmente no menu inserir, né, todas as demais ferramentas, né, do PowerPoint estão nos demais menus, né? Menu inserir, menu design, menu transição, menu animação, apresentação de slides, revisão, exibição, né? A grande vantagem, né, gente? A grande vantagem é que nós temos a possibilidade de utilizar os ícones, né? Quando a gente utiliza os ícones aqui, a gente vai direto à aplicação da ferramenta que nós desejamos, tá bom? Então, no menu inserir, a gente vai inserir algumas formas,
caixa de texto, né, dentro da nossa apresentação. O designer está mais relacionado ao layout é, 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 da apresentação. Na aula de hoje eu vou abordar um pouco isso. Menu transição, a gente vai ver isso, né? A passagem de um slide para o outro. Menu animação, né? Que é aí toda a parte de animação de texto, de elementos, enfim, né? Menu apresentação de slides, a gente não vai ver isso hoje, mas a gente consegue planejar e organizar essa apresentação, né? Menu revisão, é importante esse menu por conta aqui da ortografia, né? E menu exibição, que é toda a parte de como exibir a apresentação. Nós vamos, inclusive, conversar hoje um pouquinho sobre isso. Algumas versões ou alguns equipamentos, né, algumas configurações, trazem um outro menu aqui que nós não temos, que é o menu chamado suplementos, né? Como o próprio nome diz, né? São ferramentas além, são ferramentas extras, né? Que o PowerPoint, originalmente, quando é instalado, ele não traz essas ferramentas de suplementos. Mas nós podemos pedir a instalação, nós podemos solicitar a instalação, né? E como nós podemos fazer isso, né? Tem uma opção aqui, ó, em arquivo, opções. Aí lá embaixo, olha, no menu suplementos, ele vai perguntar gerenciar, né? Gerenciar, ir para onde? Para suplementos do PowerPoint. Aí eu mando ir, né? E ele aqui, ó, não traz nenhum suplemento, mas eu posso baixar alguns plugins da internet para suplementos específicos do PowerPoint. São ferramentas auxiliares, tá bom? Ok? Então o programa permite isso, que a gente instale ferramentas auxiliares, rotinas auxiliares para a gente utilizar aí no PowerPoint, tá bom? Bom, então feito aí um sobrevoo, né? Um passeio pelos menus, né? Então vamos lá iniciar um novo slide, né? Quando nós iniciamos um arquivo novo, né? No PowerPoint, né? Então olha aqui, ó, arquivo novo, ele vem com já alguns modelos prontos, né? Então a gente pede aqui a apresentação em branco, perfeito? A apresentação em branco conforme nós havíamos pedido na primeira tela. Vou fechar aqui essa primeira tela, ficando só com a segunda. Tá? Bom, essa apresentação em branco, gente, ela trouxe para a gente aqui já um estilo, né? Qual é o estilo? Ela trouxe um estilo de título com o seu respectivo subtítulo, né? Mas olha, quando eu peço um slide novo, né? Ela me dá a opção, né? Eu quero um em branco, eu quero somente o título, eu quero o título e conteúdo, né? Eu quero cabeçalho da sessão, somente título. Então vocês estão vendo? Ele permite para a gente aqui inserir um slide novo a partir de várias configurações. Então eu vou iniciar aqui, olha. O meu título vai ser da nossa disciplina, tá? Disciplina informática. Tá? Clica aqui para adicionar um subtítulo. Tá? Eu vou colocar aqui. Ó, disciplina optativa do curso de mecânica. Ok? Só para a gente entender como a gente inicia. Eu vou até formatar, colocar esse texto alinhado aqui à esquerda. Tá vendo? Tá bom? E aqui eu vou subir um pouquinho esse texto. Tá? Então, eu vou subir um pouquinho, eu só vou subir um pouquinho aqui, para ele ficar um pouco mais acima. Tá legal? Ó, mas esse meu slide tem um título e tem um subtítulo. Eu não vou me preocupar agora
nesse momento com formatação, tá bom? Está preocupado apenas com a inserção aí dos elementos. Então, eu vou inserir agora um novo slide, né? Então, já que o primeiro eu já utilizei, então eu vou inserir aqui um novo slide. Então, nesse novo slide, eu vou inserir esse novo slide a partir da opção do slide em branco. Né? Por quê? Porque eu já tinha selecionado um slide com título e subtítulo. Né? Então agora eu vou. Não, eu posso até inserir aqui, olha, com duas partes de conteúdo, tudo bem? Inserir um novo slide com duas partes de conteúdo. Por quê? Ó, inserir um novo modelo, né? Então, segundo slide, qual vai ser o título? Informática, que é a nossa disciplina. Aí vou clicar aqui, ó, conteúdos abordados. Percebam que ele, por padrão, já traz aí o marcador, né? Conteúdos abordados, metodologia da disciplina, avaliação e atividades, tá? Então, são conteúdos que eu quero abordar aí ao explicar como é que vai funcionar essa disciplina de informática. E aqui, nesse outro lado aqui, né, eu vou colocar os conteúdos que nós vamos abordar. Estou chutando, tá, gente? Ok? Então vai ser o Windows Explorer, que nós começamos, né, a estudar. Vai ser Word, o Excel, ok? E PowerPoint. Beleza, eu tô simplesmente criando aí conteúdo para o nosso slide. Então, segundo slide pronto. Tá legal? Segundo slide pronto. Então, incluí aí um segundo slide. Agora, eu quero incluir um terceiro slide. Né? Só que eu não quero mais incluir com título, subtítulo, como eu pedi um slide novo, nem quero também mais pedir com inserção de título e dois conteúdos. Né? Metodologia aqui. Então, eu vou inserir agora um novo slide. Agora eu vou inserir um novo slide em branco. Por quê? Porque, gente, a partir desse slide em branco, eu posso construir o texto que eu quero, eu posso construir o modelo de texto que eu quero, eu posso construir a estrutura do slide que mais me interessa. Ok? Bom, então eu vou inserir uma caixa de texto nesse slide novo. Né? Então, vem aqui ó, no menu, ó, caixa de texto. Então, olha, eu clico, arrasto, clico, seguro e arrasto. Olha a minha caixa de texto aqui. Dessa minha caixa de texto, tá? Eu vou colocar aqui, nesse slide, conteúdos do Word. Bem? Aí, é claro, eu posso formatar de acordo com a fonte, o texto, o tamanho tipo de fonte, tamanho de fonte. Então, eu vou pedir aqui Arial 28, ok? Tá? Bom, e aí o seguinte, gente, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou criar uma outra caixa de texto, eu posso inserir de novo, ó, inserir caixa de texto, clico, seguro e arrasto, e tenho a caixa de texto, ou eu posso simplesmente, tá, isso é muito comum, né, clico na caixa de texto criada, dou Ctrl C, tiro fora, dou Ctrl V. Está vendo? Olha, o que aconteceu? Criamos uma nova caixa de texto. Né? Então, tanto faz. E aqui nessa caixa de texto eu vou colocar os tópicos do Word. Então, eu vou tópico do Word. Vou colocar até marcador aqui. Né? Ó, esse marcador aqui. Então, a gente vai
fazer análise dos menus. Ó, eu poderia colocar todo o texto nessa caixa de texto. Ok? Do Enter aqui, ó, ele vai abrir um espaço. Mas para o que eu quero mostrar para vocês, é importante eu criar diferentes caixas de texto. Tá bom? Então, tudo bem. Então, criei essa caixa de texto aqui. Vou criar uma outra, que eu posso clicar aqui, copiar e colar, né? Mas eu vou pelo menu. Vou inserir novamente uma nova caixa de texto. Tá? Então, tem aqui nova caixa de texto. Análise dos menus. Né? Vou inserir novamente aqui ó, o marcador. Né? Inserir o marcador. Formatação. Formatação de texto, seria conteúdo. Né? Eu vou usar aqui o mesmo tamanho de fonte, Arial 28. Né? Posso usar aquele pincelzinho, né, gente? Ó. Tudo que eu quero aqui, tem aqui. Tá vendo? Que mais? Mais um só para a gente aplicar o que eu quero mostrar para vocês. Análise de menus, formatação de texto, quebra de Bom, perfeito. Então, gente, nós temos metodologia, avaliação e atividades. Temos do outro lado do slide os módulos, os conteúdos dados. O Windows Explorer, o Word Excel. No terceiro slide, a gente abriu aí o conteúdo para o bloco de conteúdos do Word. Bom, quando eu quero mostrar para vocês como nós vamos a formação desse texto, também algumas pequenas animações. Então, por isso que eu criei aqui esses 3 slides. Né? É importante o seguinte, o PowerPoint permite que a gente faça algumas animações de slides. Só nós temos que tomar algum cuidado com essas animações. Porque dependendo do caráter da apresentação, se for uma apresentação de trabalho, na empresa, né, chefe, da equipe, né, ou se for uma apresentação acadêmica mais formal, nós precisamos tomar cuidado com a intensidade dessas animações. Ou seja, elas precisam ser mais discretas possível. Ok? A gente tem que evitar qualquer tipo de exagero nessas animações. Tá? Elas têm que ocorrer de forma mais serena, de forma mais discreta possível. Tá? Bom, então, feito isso, nós vamos aqui para um menu, né, chamado Animações. Vou olhar aqui para o menu Animações, e a partir da seleção do que nós queremos animar, ele vai nos dar aí as opções. Né? Então, eu vou aqui, olha, clicar no texto, ou no primeiro slide, né, no título, Disciplina Informática. Aí ele abre, gente, aqui, ó, nesse menu Animações, ele abre uma série de animações que nós podemos fazer no texto. Tá? Quando nós falamos de animações, nós estamos falando no texto. Então, olha, ele permite, olha, ó, aí é questão de clicar e testar, né? Ó. Tá vendo? Aparecer, esmaecer, surgir, né? De baixo para cima, flutuar, dividir, tá vendo? Apagar,
forma, né? Ele tem aqui, gente, olha, barras aleatórias. Olha, ele tem aqui dezenas de girar, dezenas, pulso, olha, dezenas de animações de texto. Okay? Então, olha só, ó, dezenas, 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 tá? O que a gente tem, aí tem a questão dos efeitos também, né? Do centro do objeto, do centro do slide. Tá vendo a diferença? Ó, do centro do slide, ele pega o meio da tela, né? Ó, do slide. Do centro do objeto, ele pega o texto, né? Tá? Então, tem uma série aí de opções, tá? Ó, se a gente for clicar aqui, olha quantos efeitos aí, dezenas. Aquilo que eu disse para vocês, tem que ter muito cuidado para que essa apresentação ela não fique muito carregada, né? Porque se for uma apresentação mais formal, mais técnica, isso não fica bem, né? Bom, então eu vou pegar o primeiro aqui, aparecer, ok? Tá? Esse segundo aqui, o nome da disciplina, dividir, tá legal? Bom, e aí, gente, ó, ele já cria aqui uma ordem, né? Primeiro vai fazer a animação do título, segundo vai fazer a animação aqui do subtítulo, tá? E aí a gente também tem a opção aqui, ó, quando que nós queremos que isso anime, né? Ao clicar com o anterior, após o anterior, né? Então, a gente utiliza aqui, olha, vamos utilizar aqui após o anterior, ok? Aí ele pede o tempo, né? O tempo dessa animação. Vou colocar aqui 1 minuto. Tá bem? Aqui também, ó, aqui também nós vamos colocar após o anterior. Qual que é o anterior? O anterior é a animação da disciplina informática. Tá? Também em 1 minuto. Perfeito. Bom, para a gente ver esse efeito, a gente tem que, né, para a gente ver essa animação, a gente precisa rodar o slide, né? Apresentar o slide. Então, esse ícone aqui embaixo, olha, a apresentação do slide roda o slide. Então, olhem só, né? Percebam, então, olha, novamente, né? Deixa eu aumentar aqui um pouco a duração para a gente perceber. Né? Vou colocar aqui 4, depois a gente volta para 1 minuto. E aqui 3 segundos. Ok? Vamos lá. Ó, percebam ó, que apareceu depois de 4 segundos, né? A disciplina informática e a disciplina optativa do curso mecânico demorou aí 3 segundos para ser exibido. Então vamos voltar aqui à duração normal, né? 1. E para essa outra animação, 1 também. Ok, voltando então à apresentação. Perfeito? Percebo que aqui o disciplina informática apareceu mais rapidamente. Tá? Bom, aqui na segunda tela, né, que é interessante que nós temos o título, né, e 2 blocos de informação. Então eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir para que o título e o primeiro bloco de informação, eles apareçam juntos. Então selecionei os 2 aqui junto, né? Cliquei, depois eu dei Ctrl para selecionar os 2 de uma vez só, né? E aqui na animação, tá, eu vou colocar aqui dividir. Perfeito? E a duração de 1 minuto. E aqui do lado direito, eu vou pedir também uma outra animação, agora separada, né? Só que eu vou pedir, ó, flutuar, ok? Flutuar. Só que eu vou dizer o seguinte, que não mais com o anterior, ao clicar. Aqui que vocês vão perceber. Olha lá, que eu só vou conseguir rodar essa animação, esse efeito, quando eu clicar
com o mouse. Então, olha só, eu vou apresentar, então. Eu apresento aqui, ok, a disciplina. Aí o seguinte, né? Mando para o segundo slide, tá? Percebam, ó, que quando eu clico, apenas quando eu clico, né, os conteúdos aparecem, tá vendo? Ó? Se eu não clicar, não aparece, ok? E o segundo grupo de informação também eu preciso clicar. Ó. Não cliquei, não aparece. Quando eu clico, ó, aí aparece um por um dos elementos, ok? Bom, aqui no slide também da mesma forma. Isso acontece muitas vezes, a gente está fazendo alguma apresentação e aí a gente quer falar sobre os tópicos, né? Enquanto a gente não apresenta o tópico anterior, a gente não quer mostrar o tópico posterior. Então, é uma boa estratégia isso, né? Então, aqui eu vou selecionar ambos aqui, né? Selecionar ambos aqui. Selecionei ambos, Ctrl Shift. Então eu vou pedir aqui para surgir, ok? E vou dizer o seguinte, né? Que ao clicar não, é com o anterior. Beleza? Tá vendo que os dois é 00, porque os dois vão surgir no mesmo momento. Né? E aí, enquanto eu estou falando de análise de menus, eu não quero que apareça a formatação de texto. Então peço aqui um efeito, formatação de texto, mas apenas quando eu clicar. Ok? E eu quero aqui quebra de página e seção, com esse aqui, ó, esmaecer, somente também quando eu clicar, tá vendo? Então, por isso ele criou uma ordem aqui, ó, 0, 1, 2, quer dizer, 0, esses dois apresentam juntos, e 1 e 2 eu tenho que clicar, tá bom? Então, vamos ver como é que ficou a animação de todo o slide? Então, olha. Tá? E agora o último slide, olha. Aparece o próximo tópico. Aí, enquanto eu estou falando de formatação de texto, eu não dou clique, porque eu não quero que venha o texto sequente, né? Ok? Agora sim, agora eu clico. Perfeito? Ok, gente? Então, nós vimos até agora inserção de slides, né? Slide novo, com título e conteúdo, título e subtítulo, slide em branco, formatação de texto, né? e algumas pequenas animações. Com relação ao design, ao formato do layout, né? Nós temos no menu design, né? Quando nós clicamos no menu design, ele traz para a gente alguns formatos já prontos. Né? Então, por exemplo, olha, a gente sai clicando aqui, ó. Então ó, percebam que são formatos já pré-definidos e percebam que, na verdade, o formato não é apenas a cor de fundo, né? O background, conforme nós chamamos. Né? O formato também é a distribuição, perceba, né? Distribuição aqui no primeiro slide, título, né? Do título e subtítulo. Vocês estão vendo? Olha aqui, olha esse slide, olha como ele faz, tá vendo? Ele põe a disciplina aqui e ele põe aqui o título aqui e põe o subtítulo aqui. Então, na verdade, o design do layout não é só o background, né? Não é só a cor de fundo, mas é a disposição também, o arranjo das fontes, né?
Então, olha só, nós temos aqui N layouts, tá vendo? N layouts. Tá? E aí ele cria, né, gente? Olha que interessante, né? Nós temos aqui três níveis diferentes. Nós temos um nível para o slide título e subtítulo. Nós temos um outro nível para o slide conteúdo, né? Título e conteúdo. E nós temos um outro estilo aqui, olha, para o slide em branco, né? Então é interessante, né? Ó, que conforme, conforme vai mudando o modelo, ele vai criando estilos diferentes para diferentes tipos de slides, né? Ok? Perfeito, gente? Ó. Tá, então tem essa opção. Tá? A gente tem aqui, ó, eu vou descer aqui para vocês verem. Nós temos inúmeros, tá vendo? Ó, inúmeros estilos, tá? Ó. A gente pode alterar plano de fundo. Tem uma série de opções aqui, tá? Muitas opções, ó. Muitos formatos. Então a gente tem formato isso aqui, ó. A gente tem formato à vontade aí, tá? Tem muito formato que a gente pode trabalhar, tá bom? Vou voltar aqui ao padrão para mostrar para vocês também que além de utilizar esses formatos já prontos, né, por meio desse menu design, né, nós podemos também utilizar ou configurar esse design a partir aqui, ó, da opção formatar plano de fundo. Então nós vamos aqui no primeiro slide, é sempre bom, sempre a partir do primeiro slide, né? Clicamos no slide, botão direito, formatar plano de fundo. A opção formatar plano de fundo, ele nos dá uma série de opções. Legal? Eu vou reduzir aqui um pouco. Vou reduzir aqui um pouco e vou pedir lá, olha, preenchimento sólido. Aí ele pergunta para a gente qual a cor que você quer. Eu posso colocar qualquer cor, tá vendo? Ó, tá? Qualquer cor, sei lá, verde, verde claro, tá? Quando eu não peço aplicar a tudo, ele aplica só ao slide que eu estou tratando, né, que eu estou configurando. Quando eu peço aplicar a tudo, o que ele faz? Ele aplica a todos os slides. Tudo bem? Bom, e aí é o seguinte, olha só, preenchimento sólido, eu tenho a opção aqui ó, de preenchimento de gradiente. Esse preenchimento de gradiente, gente, ele é muito interessante, por quê, né? Porque ele dá para a gente aí, né, como o próprio nome diz, né, um gradiente de cores, né? Um gradiente de cores. É, deixa eu. Ó, tá vendo? Ó? Aqui ele dá a intensidade do gradiente, né? Ó, tá vendo? Então a gente pode mexer aí com as faixas dele, né? Então a gente pode configurar aí de de acordo com o nosso interesse, tá? Preenchimento de gradiente, né? Aqui, ó, ele tem alguns gradientes pré-definidos, né? Ok? Então, esse é o gradiente azul, né? Esse é o gradiente laranja, né? Ele traz aqui, ó, a gente pode configurar. Ele traz o verde, tá? E aí tem uma série de gradientes, né? Tá? Ele pergunta o seguinte: que tipo de gradiente você quer? Retangular? Ó, caminho? Que tipo de gradiente você quer? Sombra do título? Ó, que tipo de gradiente você quer? Linear? Então ele tem aí muitas opções, tá bom? Que a gente pode tá brincando à vontade, né? Então, ó, brilho, a gente pode aumentar ou reduzir o brilho. A transparência, a gente pode aumentar ou reduzir a transparência, tá? Posição, a gente pode, ele desloca, né? Tá vendo? Ó,
Deslocou, tá vendo? Enfim, dá para a gente mexer à vontade, tá bom? Quando eu peço aplicar tudo, ele entende aí que todos os slides sofrerão aí esse design, essa modificação. Tá bom? O que mais? Preenchimento com imagem ou textura. Tá vendo? Aqui a gente tem uma textura, né? Ele tem a opção aqui, ó, a gente. Deixa eu ver aqui, os tipos de textura. Tá, ó, transparência, né? Eu não estou. Ó, aqui a gente troca o tipo de textura. Tá vendo? Então tem uma série aqui de texturas já cadastradas, ó, que a gente pode flutuar, que a gente pode alterar aí de acordo com o interesse, tá vendo? Textura, só tem que tomar cuidado, né, gente? Pra gente não colocar uma cor muito forte, né, uma cor muito intensa, porque aí dificulta o texto de fundo, dificulta a leitura, né? Tá bom? Então a gente pode brincar à vontade, ok? Bom, também a gente tem opção, né? Ele fala aqui, com textura ou imagem. Pode ser com imagem. Então a gente pode buscar uma imagem no nosso computador, de repente, para poder inserir, né? Então, por exemplo, essa imagem aqui, ó, vocês estão vendo? Né? Se eu pedir para aplicar tudo, olha só o que acontece, né? Então, todos os slides vão ter esse fundo, né? É, é bem interessante isso, né? É bem interessante, principalmente em apresentações na empresa, de repente, a gente quer colocar o logo da empresa, quer uma formatação bem específica, né? Então a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso, né? Aí o que a gente poderia fazer aqui, olha, uma vez preenchido isso aqui, né? A gente pode vir aqui, ó, salvar plano de fundo. Né? A gente pode salvar uma apresentação da empresa, né? Se for uma apresentação é, específica, né? A gente pode adotar aí como padrão, né? Como padrão de apresentação, padrão da empresa, enfim, né? A gente pode, né, gente, olha, fazer uma série de outras ações aqui, né? Cor da imagem, aplicação de alguns efeitos, né? Então a gente tem aí uma série de opções, né? E aí é claro, né? Aqui dentro, né? A gente pode, né? Como eu disse para vocês agora há pouco, né? Ao salvar esse plano de fundo, né? A gente pode dar aqui o nome aqui a esse plano de fundo, utilizar ele quando for necessário é, e for interessante para a gente. Bom, bom, é, a gente tem aqui ainda, né, essa régua aqui, não sei se você vai ter uma ideia de proporção, né, os elementos que a gente insere, pode até tirar ela aqui, né. Okay? Aqui também a gente pode alterar o layout, tá? Mas não é o caso, mas também é possível utilizar esse recurso de alteração é, de layout. Perfeito. Perfeito. Bom,
É, vamos voltar ao normal, né? Voltando ao normal, ok? Voltando ao normal, tá? Para deixar o slide mais clean, mais limpo, né? Nós falamos agora há pouco da aplicação de animações no texto, né? Animações a texto. Agora eu quero falar de um outro conceito que é de transição, né? Então, se a animação é no texto, a transição ela é entre um slide e outro. Então, entre um slide e outro, você tem um intervalo de apresentação, que a gente chama isso, e como esse intervalo se dá, a gente chama de transição. Então, perceba que para animar, para fazer animação, para fazer é, é, animação do texto, né, a gente usa aqui o menu animação. Para fazer a transição dos slides, a gente usa o menu transição. Perceba que quando a gente já clica no menu animação, ele já mostra quais são as animações de texto presente no arquivo, na pressão, tá vendo? Bom, querendo aqui transição, né? Aí a transição, gente, é o mesmo conceito lá, é o mesmo conceito para o mesmo conceito de animação. Então eu vou pegar a transição só a partir do segundo slide, né? Porque o primeiro slide não tem transição, ele surge automaticamente, né? Então eu vou dizer o seguinte, né? É, para transição, tá? Para transição, eu vou selecionar aqui, ó, tá, aqui novamente também tem vários efeitos de transição. Legal? Então vou pegar aqui primeiro, recortar. Ok? Então, percebam que não é mais texto por texto, né? É todo o slide, percebam? Todo slide, né? Diferente da animação, que é caixa de texto por caixa de texto. Então vou selecionar aqui essa primeira aqui, recortar, né? Eu vou dizer o seguinte: duração, meio minuto. Ah, nós podemos colocar som também, viu, gente? É, som, aplausos, né? Avançar slides, né? Com o clique do mouse. Então, vou ter que clicar o mouse e o próximo slide vir. Após o que? Após o clique, automaticamente, zero. Ok? Perfeito? Então, vamos ver? Então, vamos lá. Olha só. Primeiro slide e agora segundo slide. Deixa eu configurar aqui novamente os recursos aqui. Ok?
Eu percebo aí a transição, né? E o som utilizado aí na apresentação, né? Então, olha só. Então, nós podemos configurar, né, tanto a transição quanto o som. Ok? Então, vamos ver? Ok? Então, ouçam o som. Ouçam os aplausos aí de transição. Ok, gente. Então, a gente pode utilizar, as animações para animar as fontes, né, o texto, e a gente pode utilizar a transição para justamente fazer o surgimento ou o intervalo, né, ou a caracterização do intervalo de um slide para o outro. Tá bom? Para encerrar o conteúdo dessa primeira aula de PowerPoint, nós temos um recurso aqui no PowerPoint muito interessante que está lá no menu Exibição. Na verdade, essa opção aqui, Slide Master, que nós vamos conversar, ela contrasta um pouco com a opção dos designs, né? Ok? Então lembram que nós tínhamos a opção dos designers, né? Que a gente podia, né? Podia, né? Inserir, né? Por meio dos designers, formatos diferentes de arquivos. Então, olha só, tá? O formato design ele permite inserir formatos diferentes. Então, a opção aqui, exibição, slide mestre, também é uma opção interessante para gente formatar o nosso arquivo, né? Com uma diferença, né? Aqui no slide mestre, percebam que ele traz aqui todas as opções que nós teríamos aqui, olha, quando a gente pedisse um novo arquivo, tá vendo? Slide de título, conteúdo, cabeçalho da seção, duas partes, foi o que a gente utilizou, né? Comparação, somente título. Então aqui, quando a gente pede que o slide mestre, ele traz essa opção para a gente aqui, ó, tá vendo? Aqui a gente tem um slide maior, né? Slide maior, tá? E quer dizer, o título, o subtítulo, aqui a gente tem as outras opções de slide. Por que isso é interessante, né? Porque, olha, quando eu clico aqui, né, no slide mestre, né, é, é, ele traz aqui a opção de nós formatarmos esse arquivo, né, é, é, apenas para o primeiro slide, que é o título e o subtítulo. Então, eu posso, de repente, criar uma formatação específica só para esse momento, né? Para esse slide. Então, por exemplo, ó, eu posso pegar uma cor de fundo aqui, tá, um gradiente, tá, esse aqui, esse cara aqui, ok? Tá? Perceba que quando eu crio a partir desse primeiro aqui, ele entende que é para todos os tipos de slide que eu apresente. Tanto é, ó, que se eu inserir aqui mais algumas formas,
Por exemplo, olha, vou inserir aqui formas aleatórias, tá? Digamos que por algum motivo eu queira que o meu slide, sei lá, tem esse formato aqui. Deixa eu colocar uma cor mais próxima do verde aqui para contrastar. Tá? Então, digamos que eu queira que o meu slide tenha esse formato aqui. Sei lá, por qualquer motivo. Tá bom, deixa eu colocar uma cor aqui mais próxima. Então, percebam que ao eu colocar esse formato aqui de slide, ó, ele copiou, ele copiou para todos os outros slides. Né? Então, todos os slides que eu for criar vai sair com esse formato. Né? Só que nós temos uma opção muito interessante que é justamente para a gente diferenciar um slide do outro. Então, se eu não quero essa formatação em todos os slides, eu vou no segundo nível aqui. Então, no segundo nível, aí sim eu insiro, olha, o formato que eu quero, tá? Eu vou inserir um formato aleatório aqui, tá? Formato aleatório. Então, digamos que eu quero esse formato, olha, eu quero esse formato só para esse nível de slide, eu não quero esse formato para todos os slides da minha apresentação. Né? Então, olha só, quando eu fecho aqui, ó, quando eu fecho aqui, ele me dá esse tipo de formato apenas para o primeiro slide, ou seja, não me dá para todos os níveis de slide. Tá? Então, é uma forma interessante que nós temos de formatar os nossos slides. Né? Então, ou pela opção né, design, ok? E formatação, né? Só que ele formata igual para todos, ou pela opção né, exibição, ok? Slide mestre. Ok? Perfeito? Então, a aula de hoje, ela tinha realmente esse objetivo de entendermos um pouquinho aí algumas das funções básicas aí do PowerPoint. Então, o que é que nós vimos hoje? Nós vimos basicamente um passeio pelos menus, né? Pelos menus do PowerPoint. Nós vimos a opção de animação de fonte, formatação de fonte, inserção de novo layout, né? Slide em branco. Né? Nós vimos também a questão do design dos layouts, vimos transição de slide, né? A diferença entre animação e transição, e vimos aí o recurso do slide mestre. Ok? Então, na próxima aula, nós vamos continuar avançando, vamos trabalhar alguns conceitos aí um pouco mais complexos aí de uma apresentação eletrônica utilizando aí do aplicativo, esse recurso, essa ferramenta do PowerPoint. Ok, gente? Tá? Então, nos encontramos na próxima aula de PowerPoint. Ok? Um abraço, fiquem com Deus.